Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Então, como passaram de ano novo? Espero que bem, que Jesus ilumine muito aí a chegada dessa nova oportunidade para vocês, que tudo corra muito bem, esse é o nosso desejo, ok? Fala aí moçada, a gente postou esses dias aí um story pedindo para que vocês mandassem o que já ouviram falar a respeito de casas espíritas, mitos, né, dúvidas a respeito do centro espírita mesmo, né? E nós recebemos algumas dúvidas e procuramos algumas outras aí que são mais recorrentes para o pessoal que não faz. Encontramos algumas outras, vimos algumas que nós recebemos, que são recorrentes do pessoal que não frequenta com muita assiduidade e não tem muito conhecimento a respeito das casas espíritas. Então vamos lá. Nos centros realizam-se rituais diversos? Não. A doutrina espírita, como um todo, ela não é afeita a nenhum tipo de ritual. Então vocês não vão ver uma casa espírita que tem rituais marcados, por exemplo, faz-se uma oração de início, mas não vai ter uma oração pré-determinada. As pessoas não vão ter que fazer uma oração durante a palestra. A palestra ela não vai seguir um determinado molde. As pessoas não vão ter que, por exemplo, se levantar da cadeira em algum momento para dizer alguma coisa pré-determinada. O espiritismo ele não é afeito a nenhum tipo de ritual. Mas eu entendo que essa pergunta ela tem a ver com situações mais macabras. Não vão ver no espiritismo, por exemplo, as pessoas fazendo oferendas, trazendo alimentos para oferecer para determinada entidade. Essas coisas não acontecem na casa espírita, certo? Isso não acontece dentro do espiritismo. Vocês vão ver também que outra forma de corroborar esse nosso entendimento é que, às vezes, espíritas resolvem casarem-se ou casar-se e vão fazer uma cerimônia. Essa cerimônia ela não tem uma pessoa pré-determinada que tem que ter feito algum tipo de liturgia. Eu faço uma liturgia para celebrar o casamento dessas pessoas, desses dois irmãos que estão se unindo perante Deus. É uma pessoa que esses dois irmãos escolhem para fazer uma leitura, para levar boas palavras de incentivo, de bom ânimo para a união desses irmãos. Então vamos lá. Na casa espírita, os espíritos vão aparecer para mim. Tem muita gente que tem medo de ir na casa espírita com medo de ver espírito. Você não precisa estar na casa espírita para ver espírito. Presta bem atenção. A vidência, ela é um fenômeno mediúnico, é uma faculdade mediúnica, é um canal mediúnico que a pessoa tem. Não vai ser exclusivamente na casa espírita que ela vai ter contato visual com os espíritos. Se isso tiver que acontecer com esse irmão, é por conta, como nós já dissemos, da faculdade mediúnica que ele possui. E através dos ensinamentos que são ministrados na casa espírita, através de leituras edificantes e contato com pessoas que possam lhe auxiliar, esse fenômeno vai acontecer em momentos e lugares adequados, certo? Não quer dizer que indo à casa espírita, obrigatoriamente você vai encontrar com espíritos, vai chegar na sua casa e vai ter algum espírito te esperando, você vai ver alguém, aquele espírito daquele parente que já desencarnou, ou então algum espírito aleatório que vai chegar até na sua casa ou dentro do centro mesmo, tá bom? Fica tranquilo. Lá talvez seja o último lugar em que isso vai acontecer, tá ok? Mais um questionamento aí, mais um mito que o pessoal levanta. As pessoas de outra religião pecam ao ir na casa espírita? Pro espiritismo não existe pecado neste sentido. Beleza? Pro espiritismo existe a moral, os bons costumes e tudo aquilo que eu não desejo fazer de mal para o meu irmão. Todo mau desejo que eu tenho, ele de fato é um advogado contra a minha evolução. Presta bem atenção. Então se um irmão que é evangélico, outro que frequenta o candomblé, outro ainda que frequenta a igreja católica, quiser ir à casa espírita, vai ser muitíssimo bem recebido, porque lá também é uma casa de Deus, assim como todas as outras esses templos religiosos que eu disse anteriormente. Esse irmão indo até lá demonstra boa vontade, demonstra que é uma pessoa aberta a novas ideias, ou então
quer satisfazer alguma curiosidade que ele tenha. E fique tranquilo, você não peca por entrar na casa espírita. Ninguém entra em combustão instantânea ao entrar na casa espírita, tá certo? Você será muito bem recebido, inclusive já é bem-vindo nas casas espíritas ao redor do planeta Terra. Ok? Vamos lá. Nas casas espíritas se fazem determinados trabalhos. Nós costumamos trazer o amor de volta em menos de 3 dias. Não, nós não fazemos trabalhos dentro do espiritismo. Isso não vai acontecer. Como nós falamos lá no início a respeito dos rituais, a doutrina espírita não é afeita a nenhum tipo de serviço, certo? Não estamos menosprezando e não estamos julgando talvez quem faça, ou então alguma doutrina, ou então culto religioso que também o faça. O espiritismo não é afeito a esse tipo de situação. Para o espiritismo não há barganhas. Nós não vamos dar alguma coisa a determinada entidade para que ela nos dê alguma outra coisa em troca. Nós não vamos dar alguma coisa para uma entidade para que ela cause o mal a um desafeto. Isso não acontece. Por espiritismo isso não existe, tá bom, pessoal? Então, uma casa espírita séria, que segue os preceitos de Allan Kardec, não vai pedir para que você leve determinada coisa para casa, para a casa espírita, para oferecer ao mentor espiritual, para que tenha algum bem em troca, para que seja satisfeita a sua vontade. Não vai acontecer. Na casa espírita diz-se que nós estamos lá a trabalho e fora da caridade não há salvação. E a única coisa que os espíritas pedem para os irmãos é a mesma coisa que Jesus pediu há muito tempo atrás. Que se amem e que se instruam. Mais uma. Na casa espírita cobram dinheiro pelas consultas. Veja bem, não há consulta na casa espírita. Não estão ali os médiuns sérios a trabalho predizendo o futuro, falando a respeito de suas vidas passadas para elucidar as suas curiosidades e muito menos por conta disso cobrando dinheiro. As casas espíritas corretas, elas não trabalham nesse sentido. Não é uma tarefa, não é uma função que uma casa espírita que segue os preceitos de Allan Kardec se afeiçoa. Estamos combinados? Então, se você estiver numa casa espírita em que alguém te pedir dinheiro em troca de algum benefício, essa casa espírita, sinto lhe informar, meu irmão, ela não é séria. Tá bom? Não quer dizer que você não possa contribuir espontaneamente para as boas obras que aquela casa produz, se ela dá alimentos àqueles irmãos que não têm necessidade de terem, se ela dá roupa para aqueles que estão passando frio, se ela faz outros tipos de ações que podem beneficiar por meio da caridade e que precisam de um recurso monetário, você dê do fundo do seu coração, mas sem esperar nada em troca. E nem que a casa também não deva chegar a você e solicitar em troca de alguma coisa o seu recurso. Ela pode chegar até você um dia e fazer um pedido e você, se estiver de acordo, fazer uma doação, assim como é em todo quanto é canto. Tá bom? Muito obrigado. Tem mais uma. É obrigado o uso de roupas brancas na casa espírita? Muito menos. Se lá não é afeita a ritual, se lá não tem nenhum tipo de marcações a se seguirem, o que nós faríamos, o que nós falaríamos para você a respeito do vestuário que você seria obrigado a utilizar? Muito menos. Lá precisa-se que vá de coração aberto, com a vontade de crescer, de evoluir, encontrar boas pessoas que vão auxiliar no seu bom caminho. Tamo bem? Ok, então. Pessoal, e para ilustrar o nosso assunto, eu gostaria de indicar para vocês a leitura do livro Os Bastidores de uma Casa Espírita, de Humberto Fabre. Tá? Ele está disponível em e-book aí também na Amazon, fica facinho para vocês encontrarem. Ele está em PDF, deve ter alguém que tem disponível que possa compartilhar com vocês também. Muito interessante, vocês vão gostar, porque trata de assuntos que acontecem na casa espírita e como são também os intercâmbios mediúnicos, todos os trabalhos envolvidos para que os intercâmbios mediúnicos aconteçam. Tá certo? Que Jesus ilumine o caminho de vocês. Muito obrigado pela força, pelo carinho, que tudo isso aí aconteça para nós, não é não? Porque é o que eu desejo do fundo do meu coração para você que está aí do outro lado da telinha. Forte abraço.